bem com vocês? É um prazer estar com vocês no programa 39 do Ciência e Vida, e hoje nós vamos trabalhar sobre o assunto supermercados e lojas, como prosperar. E nós temos a felicidade de ter aqui o Cláudio Siquileiro, que ele é engenheiro mecânico, mestre em engenharia de produção, é consultor, tem experiência profissional há mais de 40 anos, é integrante da SK Consultoria e participante do grupo Jangada Negócios, e o Vitor Machado, que é contador, também tem mais de quase 15 anos de experiência profissional e é sócio-diretor da Machado Orientação Empresarial e também integrante do projeto Jangada Negócios. Nós temos visto assim que a questão de sobrevivência e prosperidade, de supermercados e lojas de pequeno e médio porte são cada vez mais afetados por várias razões, questão de concorrência, questão do comércio eletrônico, agora a questão da inteligência artificial. E que isso também existe a mudança de hábito das pessoas, dos consumidores, que hoje as gerações mais modernas, elas não têm mais o hábito de ir, elas compram pela internet. Então, diante dessas questões, eu perguntaria ao Cláudio, quais são as principais dores que supermercadistas e lojistas sentem e por quais daquelas eles deveriam começar a atacar já? Bom, antes de mais nada, bom dia. Também agradeço estar aqui presente nesse programa, junto com o Ariceu, junto com o Vitor. O que eu poderia dizer, nós temos muitos problemas que podem afetar o rendimento tanto no supermercado quanto numa loja. Mas eu me deteria em dois, certo? Que um deles é a ruptura, que na realidade é a falta de produtos na loja, de alguma forma, certo? E o segundo é o atendimento ao cliente. Como controlar essas duas coisas, certo? A ruptura, na realidade, normalmente eu defino quais são os produtos que eu tenho que ter na minha loja e eu tenho que controlar se eu tenho ou não na loja, certo? Que seria olhando o meu mix e com base nesse mix eu dizer, bom, está faltando. Então aí, através de indicadores, eu consigo controlar. E o atendimento ao cliente em cima das reclamações de cliente, em cima daquilo que o cliente necessita, porque muitas vezes eu consigo na saída da minha loja, seja no supermercado, no caixa, seja dentro da loja, no próprio contato com o vendedor, ou também no caixa, eu posso fazer uma pequena pesquisa para saber se o cliente encontrou tudo, se ele não encontrou, o que ele pode tratar disso. Vitor, na mesma pergunta para ti. Bom, olá pessoal, é uma satisfação estar aqui pelo receber esse convite. Trazendo essa questão de desafios e problemáticas que acabam acometendo aí as empresas, aí, supermercados, lojas, enfim. Principalmente a parte, eu elencaria três: a parte de controle, aí volto, controlar o quê? Além da ruptura, controlar o caixa, mas controlar o que do caixa? O mais simples, o saldo bancário. Quanto é que eu comecei o mês ou o período, com quanto que eu vou acabar o mês em caixa? Isso é o básico. Então, a necessidade de controle financeiro, eu elencaria, tá? Primeiro. A questão relacionada a pessoas, porque treinamento de pessoas, claro, para ter essa questão de feedback também da avaliação do cliente, do atendimento, mas treinar pessoas capacitadas para tocar as diferentes áreas que a empresa tem que ter desenvolvida. Então, basicamente assim. E num terceiro ponto, a parte estratégica do negócio. Porque a estratégia do negócio está muito atrelada ao ambiente que a empresa, que a organização está inserida, o supermercado, a loja, com essas mudanças que tu citaste ali no começo da tua fala. Vitor, quando tu fala caixa, tu está falando sobra no final das contas. O que sobrou para mim no mês seguinte, é nesse sentido. Seria isso, a sobra ou o saldo, enfim, que sobrou, ou até mesmo que foi consumido, se assim for, porque nem sempre sobra, né? Mas eu tenho uma dúvida assim, eu achei que fosse vir aí o termo do perda de comércio para o comércio eletrônico, para o e-commerce, para a internet, que eu vejo que isso é uma tendência. Então assim, não adianta eu talvez atender, estou provocando, não adianta eu atender, ter ruptura, fazer pesquisa de satisfação se eu só pesquiso para as pessoas mais antigas e os jovens eu não pesquiso. Se eu controlo o caixa, eu vejo que o meu caixa está baixando, mas é que é falta de cliente, né? Então assim, a questão, como que vocês veem a questão da internet afetando? Eu vou segurar um pouquinho esse assunto que está trazendo, tá?
Porque antes de eu mudar alguma coisa, certo? Ou eu tentar me transformar dentro do negócio, que seria o e-commerce, certo? Eu tenho que, dentro do meu negócio, daquilo que eu tenho que estar muito bem estruturado. Tá? Esse para mim é o primeiro ponto. Por isso que, quando tu perguntou sobre dores, sobre coisas que afetam, eu falei de ruptura. E não falou do e-commerce. E não falei do e-commerce. E falei do atendimento. Porque se eu não estou bem nisso, como é que eu consigo fazer coisas novas? É preservar o que eu faço hoje. Exatamente. Porque se eu não preservo... fazer melhor. Se eu não preservo, eu não faço aquilo que o Vitor disse que é. Como é que eu faço caixa? Tá. Como é que me sobra? Agora, assim, tu falando, Cláudio, pro dono de uma loja, de um supermercado menor, assim, tá. Entra em controles que vocês dois trouxeram. Questão de controle, ruptura e tal. Mas se eu não tiver uma visão do que eu quero ser, não é fazendo... eu consigo controlar para quê? Só para ganhar dinheiro? Não estou dizendo só no sentido negativo, mas no sentido assim que é básico. Como é que tu trabalha essas duas questões? Dá para fazer as duas coisas junto? Dá para fazer, desde que eu tenha caixa. Aí nós entramos numa coisa importante que o Vitor falou antes. Na realidade, por que eu tenho que controlar o meu negócio? Eu tenho que controlar o meu negócio para sobrar dinheiro. Tá. Porque se não sobrar dinheiro, eu não consigo investir em outras coisas. Aí eu não consigo ver o desenvolvimento. Perfeito. futuro. Que instrumentos eu devo usar para controlar o caixa? DRE, por exemplo, ou seja, que tipo de... É só controlar o caixa, uma planilha de Excel de entradas e saídas, ou eu tenho que ter um instrumento melhor, que é um DRE, por exemplo, para poder... Bom, vamos lá, né? É fazer o melhor com o que tem, até não ter condições de fazer diferente com coisas melhores ainda, né? Enfim, então, vamos lá. Desde quando começa, vamos lá, a ideia de um negócio, enfim, ele vai ter ali os seus desafios e a sua necessidade de controle. Então, muitos começam de variadas formas. Tem aqueles refinados que vão procurar o auxílio de algum consultor, algum contador. Geralmente é nós aqui, eu chamo para classe contábil, quer abrir uma empresa. Hoje em dia é muito fácil, tu abre um MEI sozinho pelo celular, pelo computador, né? Mas eu quero abrir uma empresa, eu vou procurar uma orientação. Aí tem órgãos aí que fazem isso, mas tem um contador que vem, muitos já procuraram, cara, eu preciso abrir uma empresa, um CNPJ, me ajuda com isso. E aí tem um contador que simplesmente vai lá, abre e deu, tá aberta a tua empresa, tá tudo certo. E tem aquele que vai, diz, tá abrindo a empresa, mas tu já tem algo para te dar suporte no tocar dessa empresa? Aí, mas como assim? Não, tu vai precisar. E aí tu acaba instruindo a pessoa, dizendo, tu vai precisar de um controle de caixa. Mas como que eu faço isso? Se tu não tem alguém que dê... O que é um controle de caixa? Basicamente, elencar uma conta bancária para o negócio. Tá. Começamos aí, porque muitas vezes assim, não, o dinheiro, beleza, de quem que é o dinheiro? Não, o dinheiro tudo é meu, a empresa é minha. Segue. Então assim, é tudo no meu bolso, sabe? Mas para que eu vou ter? Eu já tive esse questionamento. Não, primeira coisa, tem que ter, agora, tu é CPF, a tua empresa é CNPJ, né? Cadastro de pessoa física, cadastro de pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica é uma pessoa, né, jurídica, ela também tem que ter uma conta dela. Então já falasse, fique mais. Beleza. Através dessa conta dela separada, tem que ter o quê? Um controle que muitas vezes sem orientação fica sendo... Que controles? Na cabeça do usuário, do empresário, num caderno, né, ou agenda, que muitos utilizavam, enfim, num celular, ou numa planilha de Excel, ou num sistema. Então assim, e que controle que é isso? Basicamente, eu tenho a conta bancária aberta, eu tenho um saldo naquela conta bancária. Aquela conta bancária, como é que ela vai receber dinheiro? Do bolso do sócio, porque via de regra o sócio vai botar dinheiro para iniciar o negócio. Chamamos isso na contabilidade de capital social, né? Ou então, assim, da primeira venda. Tá, mas evolui um pouquinho. Vai mais direto, assim, a uma fase de entregar. Porque o capital social é legal, mas de repente, assim, como é que eu posso... Eu falei DRE, que instrumentos eu posso usar? Não, fluxo de caixa. Fluxo de caixa, tá. Eu já não iria para o DRE nesse primeiro momento, eu iria no primeiro momento fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Quanto que eu tenho no banco, quanto que entra, quanto que sai... E o que vai me restar no banco através disso aí? O que tu acha dessas? Acho que o fluxo de caixa é legal, porque eu tenho que saber o que eu tenho, o que está entrando e saindo. Exato. Mas só o fluxo de caixa não resolve o meu problema quando eu quero controlar o meu negócio. Aí a gente pode passar uma coisa que o Aristeu perguntou rapidamente para o Vitor, que é o DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício. Só que não o DRE contábil, não a contabilidade, mas sim um gerencial. Qual é a diferença entre o contábil e o gerencial? O contábil, na realidade, é aquilo que é feito por fisco.
que o contador faz, vamos lá? Sim, o pessoal do Vitor, tá? E o DRE gerencial é um controle interno da empresa que eu posso fazer um orçamento e com isso eu posso comparar o que está acontecendo com aquilo que deveria ter acontecido. E aí eu consigo saber se o direcionamento do meu negócio está me permitindo ter lucro ou não. Que aí, na realidade, nós temos duas grandes ferramentas. O fluxo de caixa, que cuida do meu capital, e de outro lado se eu estou fazendo o resultado naquele exercício. Tá. Vocês estão me dizendo, então, que a primeira coisa é eu ter controle sobre o dinheiro, entrada, saída, os recursos e tal. Exato. E que a questão fundamental eu tenho que ter controle dos saldos bancários, tem que ter um fluxo de caixa e tem que ter o demonstrativo de resultados do exercício gerencial, que é o DRE gerencial. Por que esses três são importantes? E vocês acham, vou fazer duas perguntas, eu começo com o Vitor assim. Vocês acham que qualquer pessoa pode fazer isso, ou o DRE é uma coisa muito difícil, que vai precisar de ajuda externa ou não? Está para implantar, uma planilha de Excel resolve? Como é que vocês pensam isso aí? Tem que ser acessível para as pessoas que estão nos escutando. Tá, vamos lá. Primeira coisa, né? Começa tudo pela consciência do fazer o dinheiro da empresa ser da empresa e daquilo ali ser pago conta só da empresa. Já começa barrando no primeiro desafio, que é a confusão patrimonial. Contas do sócio, da família do sócio são pagas com dinheiro da empresa. Então assim, tendo já essa consciência, já é um baita caminho andado. E aí, implantar fluxo de caixa e DRE, tá, é algo que, caso o empresário não tenha isso já de uma pesquisa feita por ele vai precisar de ajuda. Isso não tenha dúvida. A ajuda daí do contador, do consultor, enfim, sozinho ele não... Mas ele pode contratar uma pessoa que tem essa habilitação, essa formação? Tem, pode. Um administrador, um economista, um engenheiro, qualquer um de nós pode ser isso aí. Porque são coisas metodológicas. Existe uma metodologia de uso, concordo. Sim, não. Pode ser, sim. Então não precisa contratar, ele pode ter algum amigo, um irmão, sei lá, alguém que esteja disposto a aprender, faz um curso ou faz um curso pela internet. O que tu acha, Cláudio? É uma coisa assim, especialista? Não, é uma coisa simples. Na realidade, não é uma coisa complexa. A única coisa que efetivamente ele tem que querer fazer. A consciência para fazer. Porque senão ele termina tendo a ferramenta, mas não usando, então não serve para nada. Para se apropriar, sim. Aí, ou ele, vamos lá, o próprio proprietário do negócio, ou alguém que ele indique, tem que se apropriar disso para depois seguir fazendo. Tá. E depois de ter isso aí, ou depois junto, aí tu entraria nas questões de atendimento, pessoas, estratégia. Eu faria concomitantemente. Junto, então? Junto. Tá. Por quê, tá? Porque não resolve só eu estar olhando o meu resultado no final. Eu tenho que estar acompanhando o que está acontecendo dentro da minha loja, dentro do meu negócio. E esse acontecimento de estar indo na direção certa ou não, depende efetivamente, eu tenho indicadores de atendimento, como eu comentei, de ruptura, de estoque, que a gente não entrou, certo? Ou seja, são outras coisas, porque na verdade, quando eu falo do DRL, eu falo do fluxo de caixa, eu estou falando do dinheiro. Tá, mas nesse momento, assim, até eu estou provocando agora outra. Geralmente um supermercado, uma loja, eles são muito baseados nas pessoas, nos donos que fundaram, na família. E chega na hora de contratar alguém, e a gente geralmente contrata pessoas para fazer aquilo que eu mando. E aí entra com uma coisa que está implícita, que é a questão de eu sou obrigado a contratar pessoas que sabem coisas que eu não sei. Até para assumir, por exemplo, essa questão financeira. Isso implica uma mudança de cultura, uma mudança efetivamente. Como é que se lida com isso? Mudanças culturais, Vitor? Bom, a mudança cultural, tu vai lidar com isso de uma forma, vamos dizer assim, analítica, com base no ambiente que cerca o teu negócio. Ou seja, se eu estou vendo que o meu negócio ele carece de alguém para me ajudar, por exemplo, estou redondo, estou tentando ficar com umas questões redondas de controle, aquela que a gente falou ali, e eu vejo que é uma tendência, uma necessidade de eu abrir um e-commerce, por exemplo, eu vou ter que trazer gente para somar, para que implante essa mudança, tá? E aí mediante isso
acabe somando e até modificando a cultura que anteriormente não se via, nem se pensava acerca, por exemplo, de um e-commerce. Estou trazendo um ponto aqui específico ali, né? Que as tendências de e-commerce, inteligência artificial, coisas do gênero. Então, assim, essa mudança na cultura, ela se implica em olhar o ambiente externo e, através desse ambiente externo, olhar tendências, enfim, e se abrir para ele, para se modificar, enfim, e, consequentemente, mudar a tua cultura. Né? E tu, Cláudio, como é que vê essa questão? Essa pergunta que o Aristeu fez é bem interessante quando a gente olha para ela. Porque, na realidade, quando eu chego nesse momento, tá, eu estou pensando no mudar. Uhum. Se eu estou pensando no mudar, eu não necessariamente, eu vou dizer uma coisa contrária do que o Vitor disse, eu não necessariamente preciso mudar a cultura, mas eu tenho que agregar coisas à minha cultura. Sim. Que vão me permitir aí sim pensar o diferente. E pensar diferente é trazer tecnologias para dentro da minha empresa. Se eu quero fazer isso rapidamente, eu tenho que ter profissionais para fazer isso. Só que os profissionais que eu tenho dentro da minha organização, nem sempre eu consigo. E aí, efetivamente, eu consigo transformar a minha empresa. E aí eu vou trazer conceitos culturais diferentes para o meu negócio. Tá. Aí eu vou falar assim, tá, mas Cláudio, tu está querendo que eu contrate um profissional que vai cuidar do meu financeiro, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Como é que a gente sai dessa? Né? Na realidade, aí nós voltamos àquilo que nós estávamos falando no início. Eu tenho que ter controle do meu caixa. Eu tenho que saber o que está me sobrando. Mas eu sei tudo, mas as vendas não aumentam. Sim, mas aí eu tenho que provocar desafios às minhas pessoas. Eu tenho que saber por que a minha venda não aumenta. Que foi o ponto que eu falei da ruptura, que foi o ponto que eu falei do atendimento ao cliente, que foi uma coisa que até o Vitor citou, que foi as pessoas estarem preparadas, as que eu tenho dentro. Uhum. Tá? Ou seja, eu tenho que ter um controle daquilo que está acontecendo no meu negócio. Deixa eu ver se eu entendi bem. E aí, Vitor, tu ajuda assim. Uhum. Eu tenho que atender bem as pessoas, os clientes que eu já tenho. Mas eu vejo que também o jeito que a gente mudou, hoje em dia se faz a divulgação via rede social. É diferente da minha época. Eu botava um cabo de som, que eu fazia uma série de questões, panfletava e tal. E as pessoas hoje, jovens, não estão dando mais bola para cabo de som, panfleto, visitar a loja. Mas como é que fica essa questão de novos clientes? Primeiro eu tenho que obrigatoriamente manter os clientes que eu tenho, atender bem, evitar a ruptura, saber o que eles estão fazendo, ter as pessoas treinadas para atender e tal. Mas e depois, assim, se eu quiser crescer numa lógica, como é que eu capto essas? Como é que é a questão da comercialização, da comunicação? Tá, muito bem. Mediante aquilo que a gente comentou ali, né, dos desafios, problemas, enfim, né, que tem, como é que, respondendo a pergunta de forma pontual do Aristeu, é investindo. E para investir, tá, tu precisa de quê? Porque a gente, tanto eu e o Cláudio mesmo falando aqui, da questão do dinheiro, que só vem ter dinheiro quem tem o controle dele, né, porque a gente não controla o que não mensuramos, né? Então assim, vamos lá, vou ficar sem gasolina se eu não olhar se o meu marcador de combustível do carro estiver estragado, né? Então vou ficar, porque eu não tenho ali algo que mensure, né, quanto eu tenho de gasolina. A mesma coisa o dinheiro, vou ficar sem dinheiro se eu não conseguir mensurar. Mas tu tá falando para investir, eu acabei de dizer que eu não tenho dinheiro. Dá, mas vamos lá. Como é que tu quer investir em vista se eu não tenho dinheiro? Mas para tu não ter dinheiro, provavelmente é porque tu não tem controle dele. É a mesma coisa, tu vai ficar sem gasolina ou sem dinheiro porque tu não controla a gasolina. Mas eu sei, eu te mostro direitinho todas as minhas planilhas e tal, eu sei direitinho quanto é que eu tenho, meu resultado está reduzindo ao longo do tempo, eu tenho tudo certinho, os controles financeiros. Como é que eu saio dessa, Cláudio? Na realidade, eu posso buscar dinheiro no mercado, certo? Essa é uma opção que eu tenho, mas só que o eu só buscar dinheiro no mercado não resolve o meu problema. Aí nós voltamos para a parte de controle que o Vitor também falou. Certo? Sim. Tá? Por que dentro disso? Tá? Na verdade, quando a gente fala de ruptura, nós estamos falando de perda. Uhum. Que é perda de venda. Porque se eu tenho ruptura no meu negócio, o meu cliente está deixando de comprar de mim para comprar de outro. Mesmo que eu consiga estar fazendo um bom atendimento. Só que é um bom atendimento parcial. Né? Esse atendimento parcial vai me levar a perder dinheiro porque o meu cliente não está me comprando. E aí eu entro numa outra seara que nós não trouxemos até agora.
A margem que eu tenho hoje dentro do meu negócio é controlada? É mais um controle a ser colocado, saber qual é a margem que eu estou praticando. Na realidade, hoje existem sistemas relativamente simples para controlar a margem. Só que quando eu controlo isso aí, eu tenho que efetivamente olhar as minhas promoções, aí nós entramos num outro ponto, Tá. certo? Porque as minhas promoções, elas podem me provocar situações onde a minha margem cai muito. Entendi. E aí eu tenho que saber exatamente como que isso mexe com os meus resultados. E aí nós voltamos de novo, né? Se eu não estou controlando as minhas coisas, eu não consigo saber isso. As próprias promoções, quando a gente faz promoção, tá legal. Eu fiz uma promoção hoje, agora no mês de junho, certo? Que reduziu a minha margem. No mês de junho do ano seguinte, se eu não controlei essas promoções de hoje, eu vou reduzir também da mesma forma. Cláudio, deixa eu voltar um pouquinho. A palavra perda me lembrou uma coisa assim, que eu posso perder venda, se eu não controlar a perda de vendas, o que eu estou perdendo? Se eu não controlar a perda de produtos que eu estou deixando, ou por vencimento, ou porque estragaram, ou porque alguma coisa, perda de dinheiro, de caixa, porque eu estou pagando horas extras a mais, eu estou pessoas faltando, produtos vencidos, né? Em caso de supermercado tem a perda do açougue, que é a parte que é extraída para vender, e a perda por qualidade em real. Qualidade significa assim, uma loja suja não atende, um supermercado que tem estacionamento lotado, no carro não chega, então são essas perdas. Então eu deveria pegar esses controles e abrir para outras áreas, e aí eu vou fazer gerar dinheiro? Acredito que sim, porque uma coisa está linkada com a outra. Eu não diria acredito, eu tenho certeza que sim. Tá? Porque, na realidade, com isso eu consigo reduzir perdas, que é o quê? Ou seja, aquele produto que eventualmente iria para o lixo não vai mais. Aquela venda que eu não teria, porque eu não tenho um produto na minha loja, também não vai acontecer. Consequentemente, aí eu consigo ganhar mais, não só do seu ponto de vista de venda, mas também do seu ponto de vista de margem. Tá. Perfeito. E agora pegando o teu lado, assim, de contador, tá? E se eu tenho dívidas, dívidas que eu às vezes deixei de pagar, né, alguma coisa, porque com fornecedor ou mesmo com outras dívidas, e eu tenho esse meu endividamento, e eu fico crescendo o endividamento. Isso aí é um atestado de morte futura, né? Depende. E aí, sim, como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com essa questão de endividamento? Tá, ótima pergunta. Nem tu falou, eu já de cara, né, me antecipei. Depende, tá? Porque tem muitas empresas que o dono, ele se abstém de dever. Não devo para ninguém, não posso dever para banco, não devo. Então, assim, e tem outras empresas que são super arrojadas. Não, é dívida, não, deu um empréstimo, que isso, teu empréstimo, mas tá liberado, vem cá que eu quero. Então, assim, né, nem do céu ao inferno, em equilíbrio. E aí, por que muitas vezes o endividamento, ele é saudável, sim? Porque se vamos lá, tem 3 formas de fazer dinheiro. Com o giro, que a gente vai esbarrar em supermercado, vende muito, a margem é pequena, ganha dinheiro assim, faz dinheiro assim, porque quem ganha dinheiro, né, enfim, é de mesada e pedinte. Outra forma de fazer dinheiro é com margem alta, então eu não vendo muito, mas aquilo que eu vendo, pouco que eu vendo com uma boa margem de lucro. Tá? E a terceira forma de fazer dinheiro é com alavancagem financeira, ou seja, eu pego o dinheiro emprestado e coloco no meu negócio, a taxa que eu pego dinheiro emprestado, que eu vou remunerar aquele dinheiro emprestado, ela tem que ser menor do que a taxa que eu vou dar de retorno botando aquele dinheiro no meu negócio. Então, às vezes, tu pegar e estar endividado é uma coisa boa. Eu vou trazer um quarto ponto, tá? Que é o financiamento com terceiros, que é o financiamento com fornecedores. Na realidade, eu estou dizendo assim, eu vou comprar com prazo mais longo. Negociação na área de compras, que nós não falamos aqui, tá? Sim. Porque, na verdade, quando a gente fala desse tipo de negócio, existem muitas coisas a serem faladas. Sim, a parte de compras é fundamental. Em ambas. Mas eu estou falando assim, não estou falando só compras de eu comprar barato, coisa assim. Não, eu sei. Eu estou falando
compras de eu aumentar o prazo de pagamento, porque aí eu estou me financiando com o terceiro. Nós estamos chegando no final, eu vou fazer uma pequena síntese, vocês vejam se eu peguei. Assim, a questão primeira, a gente fez a pergunta como é que eu posso prosperar nesse momento. Apareceu a questão de que eu tenho que ter controles, controlar meu saldo bancário, trabalhar meu fluxo de caixa, demonstrativo de resultados e tem que também controlar a margem. E que para isso eu poderia buscar ajuda de um contador, do meu contador, de um consultor ou talvez contratar uma pessoa. Só que aí entramos na questão grana, né? E a questão grana significa de onde eu vou pegar o dinheiro se eu não tenho? E aí apareceu a visão de perdas. Se eu começar a tratar as perdas, ou seja, controlar, analisar e ver onde eu posso reduzir ou maximizar, e apareceram perdas e várias questões que a gente pode fazer reduzir. E aí surgiu assim, tá, e a questão das dívidas que eu já busquei. Então é a questão de eu posso usar isso aí para parcelar minhas dívidas, eu poder começar a pagar e para renovar novos financiamentos. Eu também posso buscar alavancagem financeira. Mas para tudo isso, Vitor, eu vou precisar de controle, gestão, porque senão eu acabo pegando dinheiro fácil, gastando fácil, misturando a física com a jurídica, quando vê eu estou ferrado. Últimas palavras para vocês dois, já que nós temos assim, começando por ti, Vitor, respondendo essa pergunta e fazendo teu encerramento. Bom, isso tudo que a gente falou aqui é para preservar uma coisa chamada de credibilidade da empresa perante fornecedores, bancos, a sociedade, perante os próprios sócios. E clientes. E clientes. Stakeholders, ali que eles falam, né, no palavrório mais teórico. Então, tudo isso que a gente falou aqui é para ir visando trazer a consciência para todos que estão nos assistindo aqui de preservar a credibilidade, seja da empresa, dos sócios, no mercado que ela está inserida. Olhando para esses pontos principais que nós elencamos. Então, fica aqui o pedido e o apelo para trazer todos para esse nível de consciência. Boa. Na realidade, eu vou trazer uma coisa que nós praticamente não falamos aqui, que eu considero chave dentro desse processo todo. Para nós conseguirmos isso que nós falamos aqui, é as minhas pessoas estarem preparadas. Eu treinar as pessoas, ou eu buscar o conhecimento fora. Eu tenho duas opções, certo? Mas eu tenho que treinar para elas serem eficientes. Exatamente. Se eu controlo, preciso ser porque eficiente. Aí eu consigo controlar as minhas coisas internamente. Agora, se eu quero trazer novos conhecimentos para dentro do meu negócio, eu tenho duas formas. Ou eu vou me treinar, ou eu vou buscar ajuda de consultor ou de outras pessoas, ou eu vou trazer profissionais preparados para dentro do meu negócio. Então eu tenho várias formas de eu me incrementar. Tá. Então assim ficou, de certa forma, bem importante e focado, eu acho, o conselho, né? Agradeço ao Cláudio e ao Vitor, no sentido de que a gente tem consciência, pegando o que o Vitor falou no final, para que a gente possa fazer esse foco em controles com pessoas habilitadas a poder fazer essa gestão. Tá? Quer dar um agradecimento final, Cláudio e Vitor, só para encerrar o nosso programa? Eu só gostaria de agradecer estar aqui, porque eu acho que esse é um assunto muito importante e que tem muitas empresas passando por esse tipo de dificuldade que nós debatemos aqui e muitas vezes não têm a consciência disso. E com os novos desafios, se não se movimentarem rapidamente, eles podem chegar a uma situação que não tem mais volta. Da mesma forma, da minha parte, agradeço aqui o convite, o tema é extremamente relevante, e fica aí então o apelo para as pessoas terem mais consciência acerca disso que nós falamos aqui. Muito obrigado. Até a próxima.